ano de 94, 95, 96, 97, 98, no oeste do Paraná, nessa época teve um grande movimento missionário. Então esse retiro que nós tivemos em 94, 95, eu não tenho bem certeza, acho que foi no ano de 95, então foi um retiro missionário onde muitos jovens foram chamados. E na sequência, na igreja em Toledo, também nós tivemos muitos congressos missionários e aconteceu que muitos jovens, muitas pessoas foram chamadas pelo Senhor para estarem servindo em missões. E nós também nos sentimos fruto desse movimento, desse avivamento que aconteceu ali em Toledo, Cascavel e toda a região oeste do Paraná. É verdade, e é interessante que esse movimento, que eu gosto de chamar de avivamento missionário nessa época, mobilizou vários missionários, inclusive da AMEL, que hoje estão no campo e que são frutos desse avivamento nessa região. Precisamos louvar o Senhor pelo investimento e o trabalho que a Aliança Mission fez no passado, em plantar igrejas nessa região, investir em jovens, no evangelismo, no discipulado. E nós somos frutos daquilo que no passado foi semeado. Louvamos a Deus por isso. Meu chamado para missões aconteceu no ano de 1995 aproximadamente. E foi algo, quando a gente fala de chamado, é algo tão pessoal, algo tão íntimo, a gente não consegue nem expressar isso com palavras como isso acontece, mas é uma convicção interna tão forte do que Deus está chamando você para fazer, que torna quase que insuportável essa ideia de dizer não. E foi num retiro de missões onde ficou muito claro de que Deus queria usar os meus dons, a minha vida, no campo missionário. Não sabia onde, não sabia como, nem quando seria feito, mas eu tinha a convicção de que um dia estaria envolvido em missões. Portanto, meu chamado foi em 95, mais ou menos. Depois eu fiz a parte com a OEM, que é a Operação Mobilização, onde fiz o meu treinamento missionário. Claro que foi uma grande paixão naquela época, o leste da Europa. Até hoje não cheguei lá, mas Deus tem colocado fortemente em nosso coração a parte leste da Europa. Portanto, dessa vez nós queremos ir para o leste da Alemanha. Acaba sendo leste, mas não especificamente um país pelo qual eu tinha orado no ano de 2000. Eu comecei o ministério no ano de 2000, mais ou menos, quando trabalhei como pastor de jovens, depois no Rio de Janeiro, fazendo uma parte de experiência. Fiz a minha conclusão pelo antigo seminário menonita, que hoje é a Faculdade Fidelis. Fui pastor no Rio de Janeiro, também apoiando o ministério em Curitiba por mais 3 anos, onde o Matias nasceu, nosso primeiro filho. Depois voltamos ao Rio de Janeiro. Em seguida, depois de alguns anos, fomos para São Paulo, aliás, onde nós estamos até hoje, há 8 anos quase, como pastores da Igreja Evangélica Livre em São Paulo, onde também nasceu a nossa segunda filha. Então nós temos 2 filhos, Matias e Micaela. Matias tem 15 anos, a Micaela tem 2. E a gente está muito satisfeito com os filhos que Deus nos deu. E essa é a trajetória. Mas o meu início, na verdade, não foi como teologia nem como teólogo, mas em área de missões, que era algo que Deus colocou no meu coração naquela época. Estou muito feliz em poder retornar ao campo agora, depois de quase 20 anos. E nós louvamos a Deus também pelo apoio que temos recebido das igrejas e também das pessoas que têm orado e nos apoiado durante todo esse processo ministerial. O meu testemunho pessoal da minha conversão aconteceu num retiro de missões. Aproximadamente no ano de 94, 95, tivemos no acampamento Iftael um retiro muito importante, onde muitos jovens foram chamados a missões. E nesse retiro também foi que eu entreguei minha vida a Cristo. E naquele mesmo dia, naquele mesmo retiro, onde eu tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo, também foi feito um chamado missionário, aqueles que se sentiam chamados por Deus para pregar o Evangelho. E naquele mesmo retiro eu entreguei minha vida a Cristo e também me comprometi de estar servindo a Deus em missões aonde Deus me enviasse para estar pregando o Evangelho. Eu me sinto feliz com esse projeto, de ver que Deus tem aberto portas para nós estarmos como família numa missão, e me sinto como esposa, como me identificando com a história de Sara. Deus falou com Abraão e Sara, ela foi
né? Então essa missão, esse projeto, Deus tem falado com o Frido de uma maneira particular, especial, e tem falado ao meu coração como esposa de estar em paz, tranquila e seguindo essa missão. Sinto que é um desafio, mas me sinto vendo a mão de Deus agindo, fazendo esse chamado de uma forma específica e abrindo as portas para que isso aconteça. Então tenho entregado isso em oração, tranquilizado o meu coração, e quando eu penso nisso, lembro da Sara, né, que o chamado foi feito ao Abraão e ela, como esposa, seguiu o chamado junto com o marido. Nós temos desafios diferentes, né? Quando a gente fala de desafios, o desafio é algo muito particular também. O que é um desafio para mim pode não ser para ela e vice-versa. O que eu visualizo com tudo isso é que um dos grandes desafios é a adaptação das crianças, não da Micaela, que é pequenininha, mas do Matias, que é adolescente. Nós temos essa preocupação de ter o nosso filho nos caminhos do Senhor, de estar numa cultura diferente e perceber que esse círculo de amizades que ele construiu aqui no Brasil, ele não terá lá. E nós sabemos o quanto amigos são importantes nesse processo da adaptação, também do desenvolvimento dele como um ser humano, também do seu caráter. E nós temos pensado muito sobre isso como pais e queremos estar lá também para ele, né? Para ajudá-lo nos seus desafios, para também ajudá-lo a vencer os desafios, a também amar essa obra, amar o Senhor acima de tudo e fazer parte desse projeto, que ele também se sinta parte desse chamado. Assim como Raquel falou, ela se vê nessa história como a Sara. Isso não significa que ela não ame ou não faça parte desse projeto. Assim nós também queremos o Matias. Não que ele apenas vá com a gente porque ele é o nosso filho, mas que ele também se sinta parte, se sinta incluído e também se sinta chamado pelo Senhor a fazer a parte dele como filho, mas também dando um bom testemunho do Senhor, da graça de Deus e daquilo que Deus pode fazer dentro de um contexto estrangeiro e de um contexto diferente do qual ele foi criado. A nossa saída está programada para os dias 8 ou dia 9 de agosto, agora desse ano, de 2021. E um dos desafios diante de nós está justamente nesse processo todo da mudança. Pela graça de Deus, nós não precisamos de visto para entrada no país, então isso é muito bom. Nem para morar nós precisamos de visto. Então, nesse princípio, nós vamos morar no centro de Leipzig, até que a gente consiga encontrar um apartamento, uma casa, onde a gente então possa morar como família na nossa própria casa. Nesse primeiro instante, é um apartamento emprestado, para que a gente também possa chegar e ter tempo de, com calma, procurar as coisas. E o nosso trabalho que nos está proposto, claro que nós temos aí algum tempo de adaptação, também de encontrar o ministério, mas o trabalho que nos é proposto é ajudar a Igreja Evangélica Livre de Leipzig se tornar um pouco mais internacional. Leipzig, a cidade de Leipzig, é uma cidade bastante jovem e com muito potencial, porque tem muitos estudantes de várias partes do mundo. E a igreja quer construir pontes para atingir essa população também de estrangeiros, sem deixar de lado também o próprio nacional, o próprio alemão também. Mas a igreja tem a ideia de se tornar também uma referência de missões na região leste da Alemanha. Então nós queremos também nos envolver para ajudar a desenvolver essa visão da igreja de se tornar um centro de missões regional para aquela região da Alemanha. Também queremos apoiar, e nos foi solicitado a isso, na participação da plantação de uma igreja na região de Brandes, que fica a 18 quilômetros do centro de Leipzig. É uma igreja que já está estabelecida, já possui um pastor, mas que ainda tem bastante trabalho a ser feito. Então, nós também queremos apoiar esse trabalho. Então, basicamente, o nosso trabalho se resume a construir pontes de trabalho evangelístico com as pessoas do centro de Leipzig, que são, na sua grande maioria, estrangeiros, mas também apoiando um trabalho de plantação de igreja. E a estratégia que a igreja de Leipzig adotou foi um café. Se chama Rim Café. É um lugar, um ambiente que a igreja já possui, que é um bistrô, onde será oferecido um café. E a ideia é que seja um café bastante brasileiro, para que as pessoas venham, possam tomar um bom café e ter um ambiente de bate-papo, onde eventualmente questões espirituais podem também ser abordadas. Lembrando que Leipzig tem um dos maiores, a maior porcentagem
de ateus dentro da Alemanha, né? Então nós temos aproximadamente 85% de ateus convictos de segunda, terceira ou quarta geração. Então conversas sempre são muito importantes como primeiro passo de estratégia para que questões espirituais também possam ser abordadas. E queremos muito agradecer também por todos esses anos, os amigos que nós fizemos, colegas de ministério, apoio das igrejas, da minha igreja original, a Igreja Evangélica Livre em Cascavel, a Igreja Esperança, que investiu na minha vida do início do meu ministério, também as outras igrejas pelas quais nós passamos, a Igreja Evangélica Livre no Rio de Janeiro e a Igreja Evangélica Livre em Curitiba e ultimamente também a nossa Igreja Evangélica Livre em São Paulo, Capela do Redentor. Nós queremos agradecer a vocês a confiança, o investimento também, as contribuições que vocês têm também levantado para nos abençoar e fazer com que esse projeto aconteça. Esse projeto não se faz sozinho. Esse é um projeto de duas vias. Nós precisamos de vocês, das suas orações, do seu envolvimento, que mantenham a gente nos pensamentos e nas orações, orando pela gente, pelos nossos filhos, pela adaptação, mas acima de tudo, para que a luz de Cristo, o Evangelho de Jesus, possa brilhar na escuridão, onde ainda há escuridão inteira. Então, que orem por isso, orem pela conversão dos alemães, orem para essa mudança de mentalidade, orem para que essa dureza de coração seja abandonada e um avivamento aconteça nessa região. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo no mundo e convido vocês também a fazer. Muito obrigado.